Prova final TCC 2, Edgar Flávio de Oliveira, orientadora Juliana Colli, RA 368210. Bom, o meu trabalho, o meu artigo, ele consiste numa análise de recursos expressivos musicais, do como a guitarra elétrica incorporou esses recursos, transformando através de sua própria linguagem, a importância da música na transformação social e pessoal, e o quanto a guitarra pode ser utilizada como recurso para a educação musical, dado o seu contexto urbano, né? E sua identificação com a juventude. É importante falar também que no trabalho eu também abordei uma proposta de uma nova concepção no ensino da guitarra, né? Que não tem uma escola estabelecida por ser um instrumento ainda novo, né, na história da música, e os conceitos dentro do ensino da guitarra elétrica devem ser revistos, né? Uma vez que esse ensino não contempla a formação pessoal e humanística do músico. Então, volta por favor. Isso. Então, a formação do indivíduo, ela deve ser contemplada não apenas de maneira técnica, não só a formação técnica do guitarrista, como é muito tradicional hoje, né? Então, essa concepção tem que ser revista pelos professores de maneira geral, e dessa forma, né, com uma formação mais ampla, o músico é possível que se transforme também, não só a pessoa, mas o local, né? Como a guitarra é um instrumento urbano, é um instrumento que que se desenvolveu com as cidades e as tecnologias, né? Os grandes centros necessitam de transformação humana, transformação individual, social. Isso pode vir com essa nova concepção do ensino da guitarra elétrica. E essa formação técnica, ela também é necessária, né? Mas através dos recursos expressivos, através da história da música, da história da guitarra, pode-se chegar a uma outra formação, né? Pode-se trabalhar outros conceitos com o músico, com o aluno de guitarra, e assim fazer com que ocorra uma transformação pessoal mais ampla. Ok, volta por favor. Isso. A guitarra elétrica surgiu com uma cidade, é um instrumento que já surgiu tecnológico, né? Foi necessário amplificar o sinal, o volume sonoro do instrumento, e foi utilizado os recursos tecnológicos que se tinha na época. Com a evolução da tecnologia, da sociedade, das cidades, o instrumento evoluiu também. A evolução da guitarra é constante e continua evoluindo, né? Hoje nós temos uma juventude altamente tecnológica, e essa tecnologia, essa evolução tecnológica também não é abordada no curso de guitarra elétrica. Ela é muito superficial, e considero que também é necessário que a formação do músico contemple esses recursos tecnológicos que fazem parte já da cultura da guitarra elétrica
e fazem parte também do contexto social dos alunos. Essa interdisciplinaridade, essa abordagem de recursos técnicos, tecnológicos, históricos, estéticos, podem contribuir para uma formação mais completa, mais abrangente. E a partir de se contemplar todos esses recursos, o aluno ele deve fazer suas reflexões para se aprimorar deles e utilizá-los de uma maneira mais consciente, e também transformadora dentro do contexto onde ele está inserido. Bom, já falei um pouco sobre a história da guitarra, que a evolução é constante. Falei um pouco sobre os periféricos, que a guitarra ela é um instrumento tecnológico e ela necessita de outros periféricos tecnológicos também, que também tem uma história. O guitarrista ele tem, para ele atingir o timbre, para ele obter a linguagem dele, ele faz opções por efeitos, ele faz opções por timbres, por calibres de corda, por instrumentos, por tipo de madeira, por tipos de amplificador. Ele faz escolhas o tempo todo e não há na formação do guitarrista uma orientação específica sobre essas escolhas que ele faz. Então, enquanto estudante, tudo isso é feito de maneira aleatória e acidental, Então, há a necessidade de se abordar todos esses elementos que estão dentro da cultura do guitarrista e que não é contemplado em cursos, mesmo em cursos livres de música. A guitarra hoje, ela é uma boa opção para a educação musical, porque é um instrumento de fácil aquisição, Em todas as cidades, basicamente, a gente pode encontrar lojas que comercializem a guitarra elétrica por um valor muito acessível e em função da competitividade do mercado e também isso aliado à importância da guitarra hoje na música popular, os valores são instrumentos de fácil acesso, em relação a valores, são instrumentos relativamente baratos e de uma qualidade muito boa para alunos iniciantes e intermediários. E a gente consegue encontrar muitas vezes esses instrumentos ao lado de instrumentos já clássicos, já muito estabelecidos no mercado. Então, todas essas facilidades acabam fazendo da guitarra elétrica um instrumento de essencial importância dentro da educação musical. Bom, em relação à linguagem, existe uma linguagem específica da guitarra. Por exemplo, a guitarra elétrica, a partir de seu surgimento, ela já foi adaptada uma alavanca de vibrato, a gente tem os recursos dos pedais, os amplificadores, a gente tem moduladores de sinal, enfim, tem uma linguagem apropriada e tem aquela linguagem que já existia na música tradicionalmente, que a guitarra se apropriou e transformou na sua própria linguagem. Há uma série de outros recursos, como o feedback, que no caso a guitarra de corpo sólido foi criada para inibir esse feedback, mas alguns músicos conseguiram utilizar esse recurso em favor da sua música. A distorção, essa coisa do tradicional e do novo é uma coisa muito constante na cultura da guitarra. Ela é um instrumento jovem, é muito ligado à juventude.
ao ambiente urbano e tem uma estética muito forte, né? O guitarrista ele não tem uma guitarra para escolher, né? Ele tem vários modelos, várias cores, com madeiras diferentes, timbres diferentes, e isso porque é um instrumento muito versátil e que atinge assim, a vários públicos diferentes, a várias propostas diferentes, né? Um poder de socialização muito grande, né? Em torno da guitarra se reúnem muitas pessoas para fazer música, para falar sobre música e assim por diante. Bom, em um dos capítulos eu falei um pouco sobre estética musical, sobre a história da música, a importância do músico, que na Grécia Antiga não era tão importante por conta não se valorizava tanto pessoas que faziam trabalhos manuais. Essa importância foi crescendo. Com a guitarra elétrica, o guitarrista ele tem uma visibilidade muito grande, ao contrário dessa concepção que se tinha na Grécia Antiga, né? Sobre o vínculo com a imagem, já falei. A linguagem da guitarra, né? Essas escolhas, a versatilidade, tudo isso já foi falado, né? De maneira bem superficial. E o mais importante, né? Que está mais ligado à conclusão, o mundo acadêmico não aceita muito a guitarra elétrica. Não existe essa aceitação da guitarra no mundo acadêmico. Isso está começando a acontecer agora. Embora existam muitos virtuosos, né? Existe uma linguagem particular muito forte. Existe já a música instrumental de guitarra, principalmente dos anos 80 para cá. Ela tem uma representatividade muito grande e eu acho que é necessário a reestruturação no ensino da guitarra e é necessário que tenha esse prestígio acadêmico para que a guitarra seja aceita de maneira efetiva como um instrumento importante dentro da educação musical e que ocorram as transformações sociais e pessoais aí que são tão necessárias para a gente no contexto urbano. Edgar, tem duas questões elaboradas. Sim. Estabeleça uma relação entre os resultados de sua pesquisa, a educação musical e a sociedade nos dias de hoje. Desculpa, pode repetir a pergunta? Estabeleça uma relação entre os resultados de sua pesquisa, a educação musical e a sociedade nos dias de hoje. Bom, nos dias de hoje, a sociedade ela necessita de transformações, né? De muitas transformações. A gente tem, como a gente viu no texto do Cole Reuter, se eu não me engano, a cultura, a arte, ela está na mão de uma minoria que muitas vezes é hipócrita e detém essa cultura de alguma forma, e nós que estamos lecionando em escolas periféricas, nós observamos que os nossos alunos eles são segregados culturalmente, né? Então, um dos resultados, né, da minha pesquisa é que a música chegue de alguma forma a essas pessoas, e a guitarra elétrica ela seria um canal, né? Através da guitarra o aluno ele pode chegar, por exemplo, a estudos de Paganini, né? Conhecer música não só de outros lugares como também de outras épocas, ampliando assim, sua forma de sentir, de ver, de analisar. Uma segunda questão: faça uma avaliação subjetiva sobre o próprio amadurecimento intelectual durante o processo de investigação científica que você fez. Sim. Eu, como músico, como guitarrista, eu senti a falta
de muitos desses elementos abordados na minha formação, né? Eu senti muito essa falta. E uma coisa interessante é que eu mesmo com internet, mesmo com todos os recursos tecnológicos, mesmo com muitos amigos músicos, eu não tinha a consciência perfeita da história do instrumento que eu toco, né? Eu não tinha noção de tudo isso, do quanto isso é importante para que o músico possa refletir sobre a sua própria linguagem, né? O quanto isso é importante. Então, dentro da pesquisa, eu desenvolvi isso, essa consciência, e eu acho que é fundamental que essa formação seja estendida às outras pessoas, né? Que através disso, através da história do instrumento, da história da música, então, se crie uma nova concepção de fazer música, de interpretar música, e que leve a uma expansão dos saberes, né, de uma maneira geral.